Vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem? Hoje nossa conexão, espero que ajude. Boa noite, Glória, Maria, João. A Glória falou que hoje está tudo certo na conexão. Bianca, boa noite, gente. Espero que todos vocês estejam bem. A gente está aqui um minutinho adiantado, só vou aguardar o pessoal chegar. Sei que esse horário ainda tem bastante gente conectando. Boa noite, Isadora. Estou vendo a Isadora também está por aqui. Todo o pessoal que ainda não se manifestou no chat. Muito boa noite, gente. Como é que vocês passaram o final de semana? Tudo certo? A Laura, boa noite, Laura, tudo bem? Sei que agora muita gente aí que estuda está chegando na reta final, né, desse curso e dos outros cursos também, então bastante gente que faz faculdade chegando em época de prova, sei como é que é. A Glória falou que está desesperada com tanta coisa acontecendo e que ela queria ter 4 olhos para acompanhar. É isso aí, Glória. Todo mundo aqui, viu? Alguns querem ter 4 olhos e outros querem não ter olho nenhum, viu? Sinceramente, para deixar passar despercebido. Realmente, o mundo não está carente de notícias, né? Realmente tem bastante coisa acontecendo. Rafanelli, boa noite, tudo bem? Legal, gente. Bom, agora já são 19 horas. Daqui a pouquinho eu sei que ainda vai ter mais gente que vai se juntar a nós. Os números aqui estão subindo aos poucos. Nicole, boa noite. Mas, de qualquer maneira, a gente já vai começando até para não perder muito tempo, né? Para que a gente possa efetivamente cumprir aqui com o nosso plano de ensino, com o nosso combinado. Boa noite, Matheus, Bianca, Monique. Acho que a Suzane está chegando aí também, né? Olá, Suzane, boa noite, legal. Bom, queria saber, antes de mais nada, todo mundo fez os quizzes da semana passada, das 2 primeiras aulas? Todo mundo ouviu o podcast de hoje? Me contem aí se vocês já estão em dia com as tarefas, para eu acompanhar e saber quem que está aplicado e quem vai levar puxão de orelha aqui na aula. Ah, tô gostando de ver, hein? Muita gente falando que já fez, maravilha lá. O pessoal tá aplicado realmente. Bom, eu vou começar a nossa aula como de costume, né? Sempre cumprindo mais ou menos com aquela estrutura de sempre. Então, a ideia é que a gente inicia falando aí, digamos, alguns recados iniciais, né? Recados gerais, aqui da parte mais administrativa do nosso curso. Depois, na sequência, vou fazer uma rápida retomada dos conteúdos da aula anterior, até para a gente ir criando essas conexões e para revisitar alguns tópicos, né? Principalmente porque vocês sabem que as nossas aulas, elas costumam ter bastante interação e, sobretudo, o finalzinho às vezes fica um pouco corrido, então eu vou retomar rapidamente alguns itens só para a gente deixar todo mundo bem enquadrado aqui em relação ao nosso conteúdo. E depois, aí sim, claro, vou ingressar no nosso tema de hoje, né? Dando continuidade ao nosso curso. Além disso, hoje a gente tem uma novidade, eu já tinha contado isso para vocês na semana passada. Eu falei para vocês que a ideia, né, desse curso em 5 encontros é que os encontros fossem se modificando conforme a própria noção, né, e os conhecimentos de vocês nesse tema fossem também se alargando. Então, nas 2 primeiras aulas, a ideia era fazer um encontro muito mais conceitual, teórico-conceitual, até para a gente gerar esse grande nivelamento, né, de saberes em torno da questão da negociação. E agora que vocês já estão um pouco mais escolados nesse sentido, a gente vai começar a introduzir também nessas próximas aulas elementos de prática, prática de negociação, cases e por aí vai. Então, hoje a gente tem um pedaço da nossa aula dedicado à exposição de conteúdo, como de costume, e depois uma parte da nossa aula dedicada à discussão da prática. E a prática, como eu já tinha também anunciado na semana passada, ela vai se desenvolver hoje e na quarta-feira pela apresentação, né, pelo preparo de conteúdos que fez o professor Rodrigo. Então, logo, logo o professor Rodrigo vai chegar aqui, vai se juntar a nós. Ele deve entrar para falar com vocês nos últimos 40 minutos da aula. A gente combinou que eu vou falar aqui das 19 até 19h50, e aí ele entra das 19h50 até o restante, até 20h30, quando ele vai assumir, então, essa dimensão da prática. Isso vai rolar hoje.
e vai rolar na quarta-feira. E aí, quando vocês, então, já estiverem craques na teoria, já estiverem familiares com alguns casos práticos, daí na sexta-feira estamos todos prontos para ter uma aula só 100% focada na experiência, na vivência, de fato, da negociação, com a participação e a mentoria do embaixador Recupero. Então, esse é o nosso cardápio para essa semana. Hoje, quarta-feira, metade teoria, metade prática, e na sexta-feira a atividade 100% prática com a troca, né, de experiências e a mentoria do embaixador, tá bom? Então, em relação aos recados iniciais, deixa eu passar para vocês rapidinho aqui 3 recadinhos, começando de baixo para cima, né? Então, eu já falei um pouquinho sobre a prática. O professor Rodrigo, assim que se conectar, assim que chegar o momento da participação dele, ele vai se apresentar formalmente, vai contar um pouquinho para vocês sobre a formação dele, a experiência profissional, né? Todo o trabalho que ele tem realizado, sobretudo com diplomacia civil. E aí a gente então vai conhecer um pouco dessa metodologia que ele preparou e que ele vai aplicar aqui. Aí, subindo aí para o segundo item da nossa pauta de recados, eu queria lembrá-los dos quizzes, né? Então, sempre no dia seguinte aqui da nossa aula, fica disponível o quiz referente àquele conteúdo para que vocês realizem a tarefa. E essa tarefa, ela é muito importante porque ela, inclusive, contribui para a contabilização, né, das atividades das horas aqui para emissão dos certificados. Então, todo mundo tem que fazer lá os quizzes para emitir o certificado, tá bom? A gente está flexibilizando um pouquinho as entregas dos quizzes, né? A princípio, a ideia é que vocês tivessem 48 horas após a publicação do quiz para entregar. Eu sei que tem bastante gente que está com uma certa dificuldade de organizar rotinas nessa quarentena, muita gente trabalhando em casa, alguns têm filhos, enfim, tem alguma dificuldade de gerenciar tantas tarefas. Então, a pedido de vocês, né, nós estamos sendo um pouquinho mais complacentes com essa questão dos prazos dos quizzes, assim ninguém deixa de fazer e assim ninguém deixa de ter o certificado também. Mas continuem com isso na agenda, não esqueçam de fazer os quizzes, até porque a ideia é que isso seja uma imersão, né, que vocês possam cumprir com toda essa trajetória em pouco tempo, tá bom? Então, em relação aos quizzes, estamos atendendo aos pedidos daqueles que estavam com muita dificuldade de correr atrás desse prejuízo, tá? A gente ouviu vocês e estamos flexibilizando. E aí, por fim, eu queria só mais uma vez reforçar que todo o material de apoio aqui da nossa aula, sejam os slides, seja a própria aula gravada, os quizzes, indicações bibliográficas e tudo mais, os podcasts, eles ficam disponíveis lá na nossa página do Google Classroom. Entendo que todo mundo aqui já está familiar com o Google Classroom, a gente tem usado desde a primeira aula, mas é sempre bom reforçar, o pessoal do técnico pediu para eu avisar vocês que é bom que vocês marquem a opção concluído após realizar as tarefas lá do Classroom, porque assim a gente consegue mapear o ritmo da turma. A gente está verificando todas as métricas de vocês, né? Não só de desempenho em relação aos quizzes, mas de tempo de permanência na plataforma. Nós estamos verificando qual é a ordem de realização das atividades. Nós estamos também contabilizando um pouco de como tem se dado essa dinâmica de respostas, até para que nós possamos aprimorar, né, as nossas metodologias, saber o que está funcionando melhor e tudo mais, e o que precisa ser ainda melhor sofisticado. Então, não deixem de marcar sempre que vocês fizerem uma tarefa como concluído, e a gente consegue saber se vocês estão fazendo tudo com antecedência ou não, se os tempos das atividades estão adequados ou não, enfim, isso nos ajuda muito no nosso exercício de Big Data aqui interno, tá bom? Então, esses são os recadinhos iniciais, são recadinhos bem singelos, mas é sempre bom para a gente manter a nossa comunicação super alinhada. Bom, dito isso, eu vou agora, então, passar para a retomada da nossa última aula, né? A Suzane fez uma pergunta, deixa eu ver. No caso dos quizzes, ou também quando ouvimos os podcasts, não vi se eles têm opção para podcast. Sim, em todos os materiais, quando vocês acessarem, vocês têm lá uma opção, né, de marcar o material como concluído. Isso ajuda a gente, tá? Não muda nada para vocês na prática, porque o importante é que vocês acessem, tenham contato, aprendam com o conteúdo e tudo mais, mas são informações que internamente favorecem muito o nosso planejamento e, como eu disse, a melhoria dos nossos processos para o futuro, tá? Então, se vocês puderem ajudar nesse sentido, vai ser bem importante para nós.
Bom, beleza. Então, agora, ditos aí, né, já compartilhados os recados iniciais, eu vou retomar nossa última aula. Então, lembrando que na aula passada, a ideia aqui era falar um pouquinho sobre o processo de planejamento, de preparação da negociação e da definição de uma estratégia, né, uma boa estratégia para que a negociação seja bem sucedida. Nós tínhamos passado a primeira aula discutindo alguns conceitos básicos de negociação, nós compreendemos o universo, né, que gira em torno da negociação, falamos ali de algumas palavrinhas-chave, conceitos, ideias que não podem ser ignoradas nesse sentido. E aí, na aula passada, nós, depois de definirmos que o foco do curso eram justamente negociações integrativas com caráter interpessoal, né, para lidar com conflitos interpessoais, a gente chegou no método Harvard, que corresponde a uma das estratégias, talvez uma das mais conhecidas, para justamente cumprir com essa tarefa. E quando a gente, então, falou sobre o método Harvard, nós começamos com um pouco de contexto. Eu contei a vocês sobre o PON, né, o Program on Negotiation da Law School de Harvard. Contei a vocês que derivou dessa escola uma série de pensadores e de pessoas especializadas em desenvolver técnicas e estratégias de negociação, entre eles, né, a dupla dinâmica, o Roger Fisher e o William Ury, que, entre outros materiais, publicaram, né, consolidaram os pilares dos princípios da estratégia de Harvard em torno daquela ideia dos cinco pilares, né, que eles publicaram no livro Como Chegar ao Sim. Então, eu falei um pouquinho sobre o contexto do livro, dei a vocês também algumas informações de contexto, e inclusive mencionei o fato de que essa metodologia de escrita de uma maneira muito didática no livro, ela foi implementada em uma série de negociações que vão desde negociação de paz até negociação de fusões e aquisições de empresas, enfim. E aí, com base nesse método e na relevância que o método acabou tendo ao longo dos anos, nós debatemos cada um dos 5 princípios, né, que pautam, que orientam justamente esse tipo de estratégia. Eu comentei sobre cada um dos 5, mas sempre lembrando que um é, na verdade, uma derivação do outro, e que, portanto, se nós tivéssemos que eleger aí um deles como mais importante, eu diria que o primeiro, claro, é o mais importante, porque os demais, de certa maneira, destrincham, detalham, especificam elementos que estão contidos no item 1. E hoje, então, eu vou repassar rapidamente cada um desses 5 itens, só para a gente alinhar tudo aqui nesse início, e eu gostaria de retomar particularmente um tópico que estava contido no item 4, né, do método Harvard, que eu não consegui, por falta de tempo, na última aula, desenvolver melhor. Eu sei que vários de vocês já acessaram os nossos slides e têm acesso permanente a isso, de modo que imagino que muitos já tenham lido, mas vocês me conhecem, sabem que eu sou minuciosa e metódica, então eu tenho que retomar esse tópico até para ter certeza que todo mundo fixou esse conteúdo. Aí sim, finalmente, a gente ingressa no tema de hoje, que é o tema das percepções, cognições e emoções, e aí vamos para a prática e tudo que temos no nosso cardápio, tá bom? Então, retomando rapidamente o método Harvard, né? Nós começamos indo do mais abrangente para o mais específico, lembrando então que todos os itens são a derivação do outro, começando do primeiro, que é o item que vai falar sobre não barganhar por posições. E aí nós, então, fizemos uma longa digressão, um debate bastante profundo sobre o que representaria barganhar por posições. Eu mencionei a vocês que, nesse caso, o termo posições poderia ser substituído por crenças ou convicções ou valores, alguma coisa nesse sentido, e que isso é percebido pelos nossos autores como um elemento muito de fragilidade, na medida em que, quando o indivíduo barganha por posições, por convicções, por crenças, ele se compromete muito pessoalmente com determinadas ideias que, de alguma forma, elevam os custos de abandono ao longo do processo de negociação. É muito improvável que se flexibilize a posição de alguém quando se está falando em convicções. Então, o método Harvard, ele começa debatendo a necessidade de tentar, ao máximo, reduzir o coeficiente subjetivo da negociação. E, nesse sentido, a primeira, né, das propostas, o primeiro dos itens, evoca essa necessidade de tentar olhar para o objeto em disputa e não
para aquilo que pensam as pessoas que disputam o objeto. Então, a ideia de não barganhar por posições tem a ver justamente com essa necessidade de tentarmos identificar efetivamente o que nos interessa em ser negociado e tentar se ater a esse objeto de desejo e não às nossas próprias convicções. Então, esse é o primeiro dos tópicos que a gente explorou na aula passada. Como uma derivação disso, então percebam que saindo dessa visão mais abrangente, tentando especificar o que isso significa um pouco melhor, nós temos o item 2, que tem a ver com a preocupação ou a necessidade de, sempre que possível, separar os problemas e as pessoas. Então, percebam, nós acabamos de dizer que numa negociação existem as partes e existe o objeto em disputa. Toda vez que nós focamos nas partes, nas suas posições e convicções, nós nos perdemos do objeto. E, como consequência, tendemos a confundir, né, o objeto com as próprias pessoas, o problema com as pessoas. Então, o item número 2, que deriva desse primeiro item, é a necessidade de tentar compreender as necessidades das pessoas, compreender as suas expectativas, as suas demandas, mas sem deixar que isso se confunda com o objeto da negociação em si. Então, a ideia de que, além de não barganhar por posições, há uma necessidade de separar os problemas das pessoas. Além disso, aí nós chegamos no terceiro item, que vai falar sobre os interesses. Percebam que também é uma derivação aí do primeiro, né? Então, na medida em que há uma necessidade de distinguir os personagens da negociação do problema que está no coração da negociação, e aí, por consequência, separar as pessoas do objeto, também vem a necessidade de concentrar-se nos interesses. Então, ao invés de se dedicar a compreender quais são as posições, convicções, ideias, crenças, visões de mundo de alguém numa negociação, é mais importante que se compreenda quais são os interesses que estão associados ao objeto em disputa, ao problema em si. E aí, nesse momento, sobre concentrar-se em torno do interesse, nós falamos sobre principalmente duas perguntinhas-chave, e eu até dei alguns exemplos na aula passada, que tem a ver com o perguntar o porquê e perguntar o porquê não. E é justamente de compreender as razões, né, do porquê e do porquê não, que se permite mapear, obter informações para que seja possível não só identificar o que é efetivamente o limite, né, do outro em termos de negociação, bate nas opa, aquelas coisas todas que a gente já falou, como particularmente também é nesse momento que vai ser possível começar a pensar em opções, né, de eventuais ganhos mútuos, tá? Então, a ideia é que separamos os personagens, né, da negociação do objeto de negociação no item 1, consequentemente, entendemos que é preciso ter uma estratégia para lidar com as pessoas e outra estratégia para lidar com o problema em disputa. Esse é o segundo tópico, o tópico 2. Depois, como consequência, há uma necessidade de, em se tratando do objeto, do problema negociado em si, concentrar-se justamente nesses interesses. Por trás de toda disputa, não há apenas posições, convicções, crenças, visões de mundo, isso está no âmbito das pessoas, mas no caso do âmbito do problema, do objeto em disputa, o que interessa mesmo são os interesses. Então, foi mais ou menos isso que a gente discutiu em relação ao ponto 3. Na sequência, vem o ponto 4, que vai falar sobre a necessidade de inventar opções de ganhos mútuos, né? Que nada mais representa do que a ideia de que, uma vez que já se separou o problema das pessoas, já se entendeu que trabalhar com as questões de relacionamento e paralelamente, com a disputa em torno dos interesses do objeto, leva à necessidade de ser criativo. E ser criativo implica tatear os interesses dos outros e expressar as próprias necessidades e expectativas na medida em que tudo isso estiver sob a mesa, tentar verificar uma possibilidade de acomodação mútua desses interesses. Então, quando nós falamos no item 4, na necessidade de inventar opções de ganhos mútuos, justamente tem a ver com a ideia de buscar mecanismos criativos para tentar atender aquilo que aparece como demanda das partes. E é justamente nesse momento que na aula passada eu mencionei que o William Ury e o Roger Fisher dedicam uma bela parte do livro
a apresentação da técnica do brainstorming, né, que é uma técnica muito aplicada em design thinking ou em gestão de uma forma geral. Alguns de vocês talvez já conheçam, já tenham praticado em algum momento, mas ela é particularmente descrita como uma técnica poderosa nesse momento de encontrar de maneira colaborativa opções de ganhos mútuos, porque na prática, se você já entendeu quais são os pontos do outro e já expressou quais são os seus pontos, o desafio é justamente construir uma saída efetiva, uma saída viável, uma saída concreta, lembrando que a efetividade, a objetividade, a viabilidade são premissas do método Harvard, né? E é nesse momento, então, que aparece a sugestão do brainstorming. Eu vou já daqui a pouco mencionar um pouco mais sobre isso. E, por fim, como consequência de todo esse processo, vem justamente a necessidade de utilizar critérios objetivos, de, mais uma vez, reforçar esse compromisso, de deixar de lado elementos da subjetividade e sempre tentar puxar a negociação, a discussão, enfim, para o problema, para o cerne, para os interesses e, consequentemente, para os próprios critérios mais tangíveis, materiais, enfim, que estejam relacionados à negociação. Então, esses 5 tópicos, eles são, digamos, o coração que orienta, né, os princípios do método Harvard. Até aqui tudo bem? Eu gostaria de saber se ficou remanescente alguma dúvida no final da aula passada, alguma questão. Me avisem pelo chat se ok, se tudo bem, ou se tem alguma dúvida, porque assim a gente pode esclarecer antes de avançar com esse conteúdo mais um pouco. Legal, tô vendo ali o pessoal reagir. A Lilian tem uma dúvida. Pois não, Lilian, escreve pra gente sua dúvida que a gente já esclarece. A Bianca tem uma dúvida sobre o 5. Peraí que eu já vou comentar então. Enquanto a Lilian vai escrevendo a dúvida dela, e a gente vai coletando se tem mais alguém com dúvida, eu vou respondendo a dúvida da Bianca. A Bianca disse o seguinte, que ela ainda não entendeu muito claro o item 5. O item 5, Bianca, tem a ver com a ideia de que quando você negocia alguma coisa com alguém, além de ter regras e padrões claros, né, para que a negociação possa ser debatida, mensurada, os resultados possam ser verificados, é importante que você adote nesse processo de negociação critérios que sejam tangíveis, que sejam concretos, que sejam materiais, e não critérios subjetivos, critérios abstratos. Nesse sentido, o que o item 5 está dizendo? Que, mais uma vez, perceba, a gente está sempre fazendo um exercício de pragmatismo nesse método Harvard, né? É como se o tempo todo tivesse ali na nossa cabeça uma voz que diz assim, olha, separe de um lado o relacionamento, ou seja, as pessoas que estão contidas na negociação, e do outro lado o tema que está sendo negociado. E para cada uma dessas frentes, você vai ter que encontrar um jeito de lidar com a situação. Então, quando a gente está pensando nos relacionamentos, como é que você administra os relacionamentos durante uma negociação? Aí a gente vai ter outro tipo de contribuição de literatura que vai se dedicar a isso. O método Harvard, apesar de primar pela continuidade dos relacionamentos, ele não é um método que traz muitas ferramentas que na prática nos ensinem como a gente cultiva esses relacionamentos. Percebam que o tempo todo ele vai dizendo, olha, tem relacionamento é importante, as pessoas, elas têm que ser humanizadas e tal, mas ele não nos diz o que fazer com esses relacionamentos, ele só diz que os relacionamentos são importantes. E é justamente por isso, né, que a gente precisa complementar o método Harvard, por isso ele não é um método completo, um método definitivo. E até por essa razão é que hoje, na aula que a gente vai ter e na aula que vem na próxima, vem elementos que justamente reforçam essa dimensão de relacionamento que está aqui guardadinho, que Harvard nos disse que era importante, mas não nos explicou como fazer. Do outro lado, quando a gente foca no objeto, no problema que está no centro de uma negociação, é no contrato, é no carro, é sei lá o que você está negociando, é numa vaga de emprego, enfim, qualquer que seja a coisa que está em negociação, o que o método Harvard vai fazer? Ele vai sempre dizer que ao olhar para esse objeto de negociação, é importante que você fique particularmente focada em tudo que é concreto, tangível, objetivo, material, palpável. Ele vai tentar
diluir, remover de toda essa discussão sobre o objeto os elementos que estão no plano das ideias, dos sentimentos, das emoções, da subjetividade. Perceba que está presente esse elemento em todos os 5 itens. Então, no primeiro item, ele vai falar que posições, que geralmente são coisas que envolvem um universo do subjetivo, tem que ficar de fora. Então, já é a primeira demonstração que ele vai tentar prezar por objetividade aí na hora de pensar o objeto. Depois, o segundo item, então, é literal, né? Vai dizer, olha, não confunda as pessoas com o problema, tira as pessoas de lado. Aí, quando ele vai falar, foca nos interesses, ele basicamente está dizendo, olha, você tem que, na prática, olhar o que as pessoas querem. O que as pessoas querem ganhar com isso. O que as pessoas querem conquistar com isso. E aí, a partir de então, você vai se desenvolver no destrinchar de cada uma dessas coisas. Depois ele vai dizer, foca nos ganhos mútuos que vão ser definidos em relação aos próprios interesses. Perceba que em todos esses 4 itens, o 5º item já está implícito, né? O 5º item vai se reforçar na medida em que todas as vezes, em cada uma das etapas anteriores, ele está fazendo um chamado para que a gente insista em olhar para o problema com o máximo de racionalidade. É um princípio da metodologia de Harvard, né? Uma metodologia amplamente pautada na racionalidade. E as várias áreas da ciência têm diferentes maneiras de definir racionalidade, mas de uma forma geral, nas ciências humanas, nas ciências sociais aplicadas, a ideia de racionalidade está muito ligada àquela dimensão dos custos e dos benefícios, né? A ideia dos ganhos relativos. Então, o que está por trás do 5º princípio? A ideia de que toda vez que você está negociando, você precisa, para considerar a sua negociação racional, maximizar os ganhos e minimizar os custos, né? Mais ou menos essa é a lógica que os autores estão pressupondo aqui. Então, quando nós estamos falando em critérios objetivos, nada mais nós estamos aqui fazendo do que nos referir à noção de que todo o universo do intangível, todo o universo do abstrato tem que ficar de fora e a gente tem que ter parâmetros concretos, reais e materiais durante a negociação. Tudo certo? Respondi para você, Bianca? Me diz se você entendeu agora o que eu te expliquei. Senão a gente volta e fala mais, não tem problema. Estou vendo que a Bianca está digitando ali. Enquanto ela digita, eu vou resgatar as outras perguntas. Eu lembro que a Lilian disse que tinha uma questão. Agora a Bianca falou que ficou claro. Maravilha, Bianca. Então, deixa eu aproveitar e responder a pergunta da Lilian. A Lilian disse assim, você pode, por favor, falar sobre a barganha por posição ser mais difícil em um grupo maior? Fiquei confusa no quiz. Posso sim, Lilian. Essa é uma das discussões que os autores do livro fazem dentro do primeiro item, né? Então, eles vão dizer que a barganha por posições, além de ser mais ineficiente, além de conduzir a uma circunstância de rigidez, né? De dificuldade de flexibilização, a barganha por posições, ela implica numa dificuldade maior de criar coalizões, porque a gente está acostumado a pensar em negociação como sendo algo que ocorre geralmente entre 2 partes, né? E muitas vezes, de fato, é assim, né? São 2 partes apenas negociando, 2 pessoas, 2 empresas ou 2 grupos, né? E quando a negociação ela ocorre entre 2 partes, de alguma maneira nós conseguimos controlar esse cenário. Ele é um cenário muito mais simples do que quando ela passa a incluir novos pares, né? Novos grupos. Daí o que os autores vão dizer é o seguinte, pensem o seguinte, já vou na Stephanie, que ela deixou uma pergunta ali, eu estou acompanhando as perguntas enquanto estou respondendo, mas já vou lá, fiquem tranquilos, vão deixando aí as perguntas que eu sempre resgato, tá? Então, voltando aqui para a Lilian. Lilian, pensa o seguinte, se entre 2 partes, numa negociação simples, a disputa por posições já pode fazer com que a negociação demore, já pode fazer com que a negociação gere um desgaste de relacionamento, já pode fazer com que a negociação, inclusive, se inviabilize, porque nenhuma das partes está disposta a abrir mão das suas convicções. Lembra que eu falei sobre disputar coisas versus disputar crenças na aula passada? Se isso tudo já é verdade entre 2 partes, imagine você numa negociação multilateral, como é o caso, muitas vezes, de negociações nas relações internacionais. Inclusive, é o exemplo que o William Ury dá no livro. Ele vai dizer, olha, imagina uma negociação no âmbito da Assembleia Geral da ONU, em que nós temos representados mais de 190 países. Aí, se cada país, digamos, defende uma posição,
e se cada um deles está disposto apenas a adotar aquilo que deriva da sua própria posição, das suas convicções, aquilo em torno do que repousam as suas crenças, a gente não tem duas posições em disputa que vão precisar serem acomodadas. Nós temos 190 posições em disputa. Então, a ideia é que quanto mais individual for a negociação, mais difícil ela é, mais lenta, mais cansativa, mais desgastante e mais chance dela ser mal sucedida. E nesse sentido, a barganha por posição, ela confunde muito o objeto da negociação com o realizador da negociação em si. E é por isso que negociações com grupos maiores tendem a ser ainda menos proveitosas, menos eficientes nesse sentido, porque mais gente, mais posições, mais inflexibilidade, mais tentativa de descer goela abaixo um do outro, né? Aquilo que está sendo debatido, e aí a paralisia é a tendência que a gente vê pela frente. Isso não só é verdade do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático. Se vocês quiserem um exemplo, que eu até acho interessante de dar sobre isso, é pensar no caso da OMC. Eu sei que tem várias pessoas aqui que estudam, né, a Organização Mundial do Comércio, alguns por questão de relações internacionais, outros por questão do campo do direito, né? E a OMC é um exemplo super interessante, porque nos últimos anos, se nós olharmos para o que tem acontecido por lá, a situação é de fato dramática, né? É dramática porque a OMC, como toda organização de caráter comercial, ela se acostumou a desenvolver as suas atividades em torno de rodadas de negociação. Essas rodadas, elas são temáticas, envolvem determinados países interessados, e a ideia é que derivasse dessas rodadas de negociação um conjunto de protocolos, de normas, de práticas, de leis, enfim, padrões de relacionamento que, a partir daquele momento, iam vigorar. Para vocês terem uma ideia, a última rodada de negociação que a OMC tentou realizar, e que foi um fracasso homérico, histórico, foi a rodada Doha, que ultrapassou todos os limites de calendário, nunca pôde ser de fato concluída, e até hoje ficou assim, caída, né, num certo limbo das relações internacionais. A rodada nunca terminou, a rodada nunca chegou à conclusão, nem a um documento que derivasse com algum tipo de posicionamento. Os dilemas dos países continuaram acontecendo do mesmo jeito, e entre outras razões do porquê isso aconteceu, está ali justamente a questão de uma barganha por posições, né? Quais eram as posições no caso? Basicamente, existem várias nuances, mas assim, resumindo a grosso modo, até para não me aprofundar muito aqui, não desviar o foco, mas basicamente nós tínhamos de um lado os países desenvolvidos interessados em discutir propriedade intelectual, e de outro lado nós tínhamos os países em desenvolvimento querendo discutir as questões de commodities, questões de subsídios, práticas de dumping, questões agrícolas e por aí vai. E no limite, o que estava por trás desse debate? Não era o subsídio em si, a questão agrícola em si, ou a questão de propriedade intelectual em si. O que estava por trás era a própria autopercepção desses países sobre o seu estágio de desenvolvimento, sobre as responsabilidades e as posições que eles queriam desfrutar no mundo, né? Então, o mundo desenvolvido, entendendo que ali estava diante de determinados desafios do seu próprio processo de desenvolvimento, não aceitava abrir mão desse debate. Tinha a ver com uma questão identitária. Somos desenvolvidos, logo queremos debater esse tipo de assunto, porque essa é uma agenda que nos afeta de maneira direta e que, obviamente, encontra dificuldades, né, de regulamentação no mundo em desenvolvimento. O mundo em desenvolvimento, por outro lado, sempre vinha com aquele argumento, não, mas nós somos um mundo em desenvolvimento, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de amparo, nós precisamos que haja uma flexibilização desse livre comércio e de algumas práticas pontualmente protecionistas, né? Então, esse é um exemplo claro que culminou no não avanço. Um outro exemplo claro, que também é do campo de política internacional, é a negociação em torno da questão ambiental, da questão do meio ambiente, do climática, do aquecimento global. Agora, né, mais recentemente, nos últimos anos, nós vimos o avanço, por exemplo, do Acordo de Paris. Depois até houve aí um certo...
digamos, um desânimo, né, por conta do próprio presidente Trump. O Trump foi muito crítico depois que se tornou presidente dos Estados Unidos, decidiu anunciar a saída do Acordo de Paris. Então, hoje, o Acordo de Paris ele já não é mais, né, a vedete aí das relações internacionais como já foi no passado. Mas na época que ele foi negociado, ele se tornou histórico, não só porque a questão ambiental é um desafio para todos nós no longo prazo, né, vai ser o próximo coronavírus, entre aspas, porque é algo que afeta a todos os países indiscriminadamente e que só pode se resolver por meio de uma articulação multilateral, mas particularmente é um caso também para negociações, porque ao longo de todo o processo de tentativa de aproximação dos países nessa temática, a barganha também era por posições. Basicamente, os países desenvolvidos diziam assim: olha, não dá para se comprometer com essas métricas de poluição, de emissão de gases estufa e tal, porque isso representa impactar a minha economia e eu não posso desacelerar a minha economia, e isso comprometeria demais o sistema produtivo, a questão do acesso à renda, produtividade das empresas, blá, 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 blá. Então, o mundo desenvolvido, representado pelos países desenvolvidos, batiam na tecla dessa convicção, de que existia um link entre meio ambiente e economia, eles não podiam comprometer a economia às custas, né, de um compromisso ambiental. No outro lado, do lado dos países em desenvolvimento, vinha exatamente o mesmo argumento, o que é curioso, porque eles também falavam na ligação entre meio ambiente e economia. Só que para cada um deles, o que estava por trás desse binômio meio ambiente e economia é a própria posição que eles desfrutavam no sistema. O mundo desenvolvido dizia: olha, eu não vou assumir compromisso nenhum se o mundo em desenvolvimento também não assumir, porque afinal de contas eu vou lascar com a minha economia e em contrapartida aquele pessoal vai continuar poluindo. Leia-se, os americanos acusando os chineses, né, dizendo que os chineses tinham uma matriz industrial super poluente e que, portanto, os americanos não iam ceder se os chineses também não cedessem. Daí chegava do outro lado na negociação para conversar com os chineses e os chineses diziam o quê? Olha, eu não estou disposto a ceder enquanto os americanos não cederem, porque, afinal de contas, eu também tenho direito ao desenvolvimento. Então, esses países ricos, eles poluíram quanto eles quiseram ao longo da história, sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de controle, e às custas disso, eles, então, puderam se desenvolver de uma maneira eficiente, né? Enquanto do outro lado, nós, mundo em desenvolvimento, agora, quando chegou a nossa vez de nos desenvolvermos, vamos ter que abrir mão disso em nome da questão ambiental. Então, percebam que aí nós estamos diante dessas questões todas que eu acabei de mencionar, de questões que estão relacionadas a justamente as barganhas por posições, tá? Então, esses eram alguns comentários que eu queria. Professora, a melhor maneira de descrever a negociação. Estou dando altas risadas aqui. É verdade, Maria. Tô simplificando só porque, né? Segunda noite a gente precisa de alguma forma se acomodar aqui, né? Relaxar um pouco. Mas foi bem isso, né? Foi dramático aí o que aconteceu com todas essas negociações. Bom, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Daí a gente resgata. Acho que não, acho que tá tudo certo. Legal. A Lilian falou que agora entendeu. Beleza. Bom, gente, eu vou avançar aqui então, né? Até porque a gente tem um tempo a cumprir aí, um cronograma. Em relação à técnica de brainstorming, né? Eu mencionei que ela é uma técnica muito útil e importante para aqueles que querem conseguir cumprir o critério número 3 e o número 4, né? Então, quando a gente concentra em interesses e consegue identificar o que importa para a outra parte, como consequência, a gente precisa conseguir tirar disso algum tipo de ação efetiva, a gente precisa conseguir inventar efetivamente uma alternativa de ação. E nesse sentido é que... Opa, meu Paulo, vocês estão me ouvindo? Meu microfone deu um retorno aqui, fiquei parecendo a mulher do sanduíche. Ah, beleza. Então, o brainstorming aparece como uma estratégia de criação de alternativas, né? E aí, eu mencionei que eu queria só fazer um comentário sobre isso, apesar de vocês já terem esse material nos slides,
porque afinal de contas é bem importante. Então, vou até fazer uma pergunta aqui, porque eu abrevio ou explico mais minuciosamente a depender do perfil do grupo. Quem aqui sabe o que é brainstorming ou já fez, ou enfim, já praticou brainstorming? Coloca para mim sim ou não no chat, para eu saber o quanto, coloca sim ou não, para eu saber quantos de nós têm alguma noção disso, porque assim facilita um pouco o processo. Beleza, estou vendo que a maioria respondeu que sim, acho que tem uma outra pessoa que disse que não. Para quem nunca praticou, fiquem tranquilos, viu? Porque, como eu disse, o material está detalhado no slide, mas eu vou passar rapidamente, até porque a maioria já conhece, só reforçando realmente a importância dessa ferramenta. O brainstorming, ou em português a gente brinca que é o toró de parpite, nada mais é do que uma técnica que muita gente utiliza, como eu disse, em design thinking e em outras searas, para tentar gerar de maneira criativa soluções para problemas, para gerar pautas, né, que podem auxiliar na saída de alguma questão. Então, basicamente, corresponde a uma atividade prática, quase como se fosse uma reunião no formato de workshop, que você pode fazer na sua negociação sempre que você já tiver cumprido com as etapas anteriores. Então, você já identificou qual é o objeto de disputa, já obteve as informações necessárias, já mapeou quais são os interesses, já fez tudo isso, então, sem problema algum, você, na sequência, vai começar a pensar nas alternativas. Então, você já sabe o que as partes querem, e aí você precisa, então, começar a trabalhar com as saídas efetivas do que você vai propor. E nesse sentido, o brainstorming ajuda. Então, nada mais justo do que pensar que as partes, já num processo mais avançado de negociação, vão sentar e, de maneira colaborativa, conceber saídas, né, soluções para os próprios problemas. Então, o brainstorming envolve um processo de preparo anterior, de implementação da própria ferramenta e depois de avaliação desses resultados. Em relação ao preparo, eu deixei alguns itens listados aqui para vocês. Então, definir o propósito da realização daquela tarefa. Então, o que é que você quer com aquela tarefa? Você tem que ter uma pergunta muito clara e definida para todo mundo ficar focado na tentativa de responder a pergunta, né? E a pergunta, obviamente, está ligada ao objeto em negociação. Depois, é importante que o brainstorming envolva poucos participantes, porque quanto mais gente, mais difícil é encontrar elementos de coesão. Então, tem que ser um número limitado, a gente recomenda entre 5 e 8 pessoas, a depender do tipo de negociação. Depois, é importante que haja uma certa paramentação do ambiente. A ideia é que a sessão de brainstorming ela não seja só uma reunião comum, até porque o ambiente da reunião comum ele não é muito convidativo à criatividade. Então, a ideia de transferir a sessão de brainstorming para um local diferente, num horário alternativo, em um espaço mais informal, pode ajudar também. Aí já falei da informalidade, né? Então, às vezes, muita gente até opta por fazer brainstorming em locais inusitados, às vezes usam finais de semana, parques, ou mesmo ambientes mais descolados, né, com sofá, ou um ambiente em que a pessoa possa caminhar, circular. Muitas pessoas organizam brunches, né, cafés, almoços, jantares, coisas assim, para criar essa atmosfera informal. E, por fim, é importante que tenha, antes de tudo começar, um facilitador, um mediador, alguém que vai justamente se ocupar dessa tarefa, né? Então, é muito importante que alguém faça o papel de gerenciar o processo para organizar e para que a reunião possa manter o foco, né? Então, isso tudo antes de começar a atividade de brainstorming, pensando que aqui você está querendo criar soluções alternativas, criativas para o seu próprio problema. Depois, na sequência, durante a própria realização do brainstorming, a ideia é que os participantes eles fiquem sentados lado a lado e geralmente de frente para o problema, por isso a ideia de uma reunião em formato tradicional não é muito convidativa, porque quando coloca as pessoas frente a frente, elas tendem a focar nos próprios indivíduos da negociação e esquecer do objeto. Então, muita gente usa lousa para escrever o tema da sessão de brainstorming, ou faz uso de instrumentos como post-its e outros materiais de escritório. Então, é uma forma de aplicar essa técnica. Também é importante estabelecer as regras, e a regra de ouro mais importante do brainstorming é que não pode julgar o coleguinha. Basicamente, o brainstorming gira em torno da ideia
de que não há coerção, não há críticas, então nada do que for dito deve ser recriminado por nenhum dos membros, nenhum membro do processo, até porque quando você recrimina uma ideia de alguém, você mata aquela ideia, você constrange a pessoa e você evita, você impede que de repente derive daquela ideia uma outra solução interessante. Então, é importante não cercear ninguém durante o processo. Quando você faz o brainstorming, então a ideia é que cada um vai dizendo o que pensa sobre o objeto, vai dando alternativas das mais absurdas às mais sofisticadas, para que numa segunda rodada a gente possa refinar essas ideias, né? Então, todo mundo vai dando ideias e aí vão se registrando as ideias à vista de todos e vão depois se selecionando ideias. Aí, por fim, quando já foi feito, né, já foi feita a rodada de ideias, aí nós, de fato, vamos buscar destacar as ideias mais promissoras, tentar encontrar maneiras de sofisticar, aprimorar, melhorar essas ideias mais promissoras e tentar fazer com que essas ideias promissoras elas se articulem em torno de um plano que vai ter cronograma de implementação, diretrizes e por aí vai. Então, tudo isso já está para vocês destacado nos slides da aula passada, mas eu particularmente faço questão de enfatizar hoje aqui também, porque afinal de contas isso impacta muito diretamente a implementação, né, do nosso planejamento estratégico da negociação. Tá bom? Então, algumas pessoas me pediram isso, e eu particularmente também acho que era importante dar esse destaque aqui. Então, reforçando com vocês a questão do brainstorming. Para essa nossa aula de hoje, nós vamos agora começar, né? Isso não termina aqui, eu vou falar em parte disso aqui hoje, em parte na aula que vem, abordar o elemento do subjetivo, porque vocês lembram que eu mencionei a vocês que o método Harvard ele vai tratar do lado objetivo da negociação, né? Então ele está focado ali no problema, no objeto e por aí vai. Só que a negociação ela é também um elemento que perpassa os relacionamentos. Então não adianta você saber como lidar com o problema em si, com o objeto disputado em si, se você ignora o elemento relacional, o elemento interpessoal, da troca, das expectativas, do próprio subjetivo. Então, essa aula de hoje, a aula de quarta-feira, elas são aulas que, diferente das duas primeiras, focam mais na dimensão abstrata, nessa dimensão que às vezes até beira a dimensão psicológica. É claro que aqui a gente não vai fazer uma abordagem profundamente psicológica, até porque isso demandaria não só outro curso, mas pessoas com outro tipo de expertise, né? O que nos interessa aqui é olhar de que maneira as contribuições da própria psicologia e outras áreas foram incorporadas pelo ramo da administração e particularmente da gestão de crises. Então, eu sempre deixo para vocês a bibliografia básica daquilo que eu vou falar, apresentar, e hoje, claro, nós estamos continuando com fundamentos de negociação do Lewick, do Sanders e do Barry, que eu já havia mencionado na aula anterior. Bom, eu gostaria de hoje comentar com vocês um pouco sobre algumas definições, né? Então, a gente falou aqui de percepções, cognições e emoções. E como eu disse, nós vamos passar essas próximas 2 aulas em cima desse tema, né? Hoje vou falar um pouco sobre isso e depois vou continuar na aula que vem, quando também falaremos de comunicação não violenta. Esses 2 elementos, eles são elementos complementares. E aí, claro, se nós vamos então nessas 2 aulas nos debruçar sobre o assunto, nada mais justo do que começar justamente definindo do que se trata. E quando a gente fala em percepção, cognição e emoção, a nossa literatura nos diz que esses nada mais são do que elementos, obviamente elementos subjetivos, que estão presentes primeiro em todo tipo de interação social e, por consequência, também, né, em qualquer tipo de negociação. E que esses 3 elementos têm a ver com a maneira pelo qual a gente percebe, analisa e sente o mundo. Então, esses elementos subjetivos, percepção, cognição e emoção, nada mais são do que filtros ideacionais, filtros abstratos, como se fossem lentes de óculos, que a gente veste e que, a partir desses filtros, a gente decodifica a realidade. Quando a gente veste o óculos, a gente passa a ver a realidade a partir de novos contornos que, inclusive, vão ser condizentes com o problema que a gente tem e que está sendo corrigido pela lente do óculos, né? Se você tira o óculos, como é o meu caso, que tem astigmatismo, eu vou ver tudo borrado.
né? E o mundo, para mim, vai ser um mundo descrito como um mundo todo borrado. Para mim, aquela é a verdade, a realidade que eu sou capaz de captar. Mas na medida em que eu ponho a minha lente corrige o meu astigmatismo, o mundo ganha outro sentido, ganha outra atribuição de significado, ele vai ser descrito de uma outra forma. E de uma certa maneira, é como se todos os nossos elementos subjetivos psicológicos, as nossas emoções, cognições e percepções, fossem o tempo todo os elementos que filtram a realidade. E na medida em que esses elementos filtram a realidade, é como se a realidade fosse diferente para cada um de nós, porque os elementos que constituíram esses filtros também variam de pessoa para pessoa. Existe uma paródia, né, uma historinha indiana que eu sempre conto para os meus alunos quando eu estou falando sobre elementos de percepção com eles, alguns estão aqui, eles vão poder confirmar, que é a história da parábola indiana do elefante, né? Que reza a lenda que uma série de pessoas cegas foi convidada para conhecer um elefante pela primeira vez. E aí, quando confrontados com o elefante, essas pessoas tinham que utilizar os recursos à sua disposição para tentar entender do que se tratava o elefante. Então, desprovidos da visão, eles foram tentar fazer isso por meio do tato. E cada um dos ceguinhos indianos teve acesso ao elefante apalpando diferentes partes do corpo do elefante. E, consequentemente, cada um deles descreveu o elefante de um jeito diferente. Então, quem apalpou a pata do elefante descreveu o elefante como sendo integralmente a pata. Quem apalpou a orelha teve uma percepção completamente diferente sobre o que era o elefante a partir daquilo que reconheceu na orelha. Quem apalpou a tromba, a mesma coisa. Então, percebam, se nós que olhássemos o elefante de fora fôssemos descrever o elefante a partir da nossa capacidade de visão, nós teríamos convicção de que o elefante não era nenhuma daquelas coisas individualmente, mas era uma soma de todas elas. Para cada uma dessas pessoas, no entanto, os seus próprios filtros limitavam a sua percepção da realidade e faziam com que o todo passasse a ser descrito como aquela única parte a que se teve contato. E é como se essa analogia pudesse se fazer útil para a nossa vida também, nossa vida de negociação. Porque, afinal de contas, quando a gente negocia, a gente está o tempo todo filtrando a realidade a partir das nossas próprias lentes, a partir das nossas próprias crenças, visões, percepções, emoções. E quando a gente faz isso, então, não importa tanto qual é a realidade, qual é a verdade, mas sim qual é a realidade, qual é a verdade perante os nossos próprios olhos. Porque, afinal de contas, as nossas ações, as nossas tomadas de decisão, elas ocorrerão com base naquilo que nós acreditamos que é, de fato, a expressão da realidade. É como se o nosso ambiente psicológico o tempo todo estivesse moldando o ambiente da tomada de decisão na vida real, né? E isso é a base do que os autores vão discutir em termos da subjetividade que envolve a negociação. Toda vez que você está pensando em negociação, você está pensando em como os filtros individuais, eles de alguma forma afetam diretamente a nossa capacidade de sentir, analisar e perceber a realidade. Então, a depender de como nós percebemos, sentimos e analisamos a realidade, a gente se comporta de um jeito X ou Y. E é por isso que esse tipo de elemento é tão importante no campo, especificamente falando aqui, da negociação. Daí, eu gostaria, antes de passar a palavra para o Rodrigo, daqui a pouco o Rodrigo vai entrar aqui para falar com a gente sobre toda a dimensão da prática, né? E eu, como eu disse, vou continuar a parte teórica na próxima aula. Antes da gente chegar na parte prática, eu queria falar um pouco com vocês sobre mais alguns elementos aqui relacionados a definições. E eu vou começar por percepção e depois falando sobre cognição e emoção. Eu acabei de dizer que essas três coisas têm a ver com atribuição de sentido que nós damos a determinadas mensagens, a determinados eventos. E eu também falei nas últimas aulas que toda negociação passa pela importância de nós reunirmos informações, porque afinal, só a partir do momento que você reúne informações é que você consegue definir quais são as saídas disponíveis, inclusive aquilo que espera o seu interlocutor, né? Agora, pensa o seguinte, de um lado você tem as informações, do outro lado você tem percepções, cognições, elementos subjetivos que atribuem sentido às coisas. Portanto, nada mais justo do que pensar que não basta ter a informação concreta, é preciso saber que essa informação concreta ela está sujeita a uma interpretação.
É como se nós estivéssemos dizendo que no mundo da negociação não existe verdade. O que existe são versões da verdade. E, no fundo, versões da verdade nada mais são do que a nossa própria interpretação sobre as informações. Primeiro, porque a gente não vai ter acesso a todas as informações, uma parte das informações sempre vai ficar subentendida, nem seria humanamente possível ter acesso a todas as informações, nós somos seres limitados, né, do ponto de vista da nossa própria capacidade cognitiva. E segundo, porque faz parte de gerenciar o intangível também negociar, porque você tem que presumir muita coisa que está implícita na negociação. E também você tem que lidar com uma bagagem que muitas vezes vem da sua própria experiência, da sua história, da sua formação. Então, cada um de nós passou por um tipo de construção individual, intelectual, familiar, profissional, intelectual, acho que eu já falei intelectual, enfim, cada um de nós passou por um processo de consolidação da nossa identidade e, portanto, a nossa maneira de interpretar as coisas varia de acordo com esse processo. Então, imaginem vocês que loucura é ter que negociar com alguém em que, de um lado, nós temos que prezar pela objetividade em relação ao problema ou objeto, mas de outro, a gente tem que gerenciar as informações filtradas e interpretadas de modo que nós não temos controle. Esse é o dilema, né, do elemento subjetivo das negociações. Portanto, em toda negociação, o que nós temos são necessidades, desejos, motivações, experiências que vão gerando uma predisposição que pode ser positiva ou negativa em relação à outra parte. E quando a gente pensa em interpretação, percepção, em predisposição, percebam que nós estamos falando de vieses e de elementos que, em alguma medida, podem representar possibilidades de erro de cálculo, erro de avaliação. E é por isso que, quando a gente estuda a percepção, o que nós estamos considerando de uma forma ou de outra, né, é que existem estímulos, esses estímulos capturam a nossa atenção, eles geram um filtro que nos permitem reconhecer determinadas coisas, eles nos levam a uma certa interpretação da realidade, e uma vez que nós fizemos essa interpretação baseada no que nós reconhecemos, então veja que tem a ver com o nosso repertório, baseado no tipo de atenção que a gente deu a alguma coisa, e perceba que quando a gente dá atenção a uma coisa, a gente pode sobrevalorizar ou supervalorizar essa coisa. E aos estímulos que a gente recebeu, que também não são absolutamente neutros, isso tudo gera um comportamento. E é em cima desse comportamento que toda a decisão, todo o processo de negociação vai, de fato, ocorrer. Quando a gente fala em erros de natureza perceptiva, percebam o seguinte, que existem dois tipos de erro, tá? A gente costuma falar, a literatura em geral costuma definir dessa maneira, que existem erros causados por generalização, então erros perceptivos causados por generalização, ou erros perceptivos causados por previsão de atributos e qualidades. Quando a gente está pensando em erros causados por generalização, em geral, nossos autores vão falar em dois tipos de erros mais comuns. Vão falar em estereotipagem e no chamado efeito halo, ou efeito halo, mas é mais comum escutar como efeito halo. E do segundo tipo, dos erros de percepção baseados em previsão de atributos e qualidades, os nossos autores vão falar em percepção seletiva e em projeção. Então, pessoal, olha só, se daqui para frente você quer se autoavaliar melhor em um processo de negociação, você precisa, antes de mais nada, saber que você deve dar atenção a esses 4 elementos, tanto os 2 primeiros de generalização, quanto os 2 últimos de previsão de atributos e qualidades, porque vocês notarão, como eu mesma já notei em mim no passado, que é muito comum que nós pratiquemos algum ou mais de um desses itens durante uma negociação. E na medida em que a gente, então, reduz as pessoas a uma dessas 4 coisas, que nós implementamos alguma dessas 4 coisas, então a tendência é que a nossa negociação, do ponto de vista subjetivo, fique muito complexa, fique muito tensa, tá? Então, vou rapidamente explicar para vocês, na prática, o que é que significam essas 4 coisas. Quando a gente pensa em erros de natureza perceptiva, ou seja,
nas generalizações, que são aqueles 2 primeiros, ó, aqui do slide anterior que eu coloquei para vocês, erros causados por generalização, nós temos, como eu falei, a estereotipagem e o efeito halo. A estereotipagem, a Nicole falou, isso é para a vida, não só para negociação. É verdade, viu, Nicole? Isso realmente é para a vida. Os erros perceptivos ligados às generalizações, começando pela estereotipagem, dizem respeito, como a própria palavra sugere, a situações em que a gente assume certas verdades sobre o outro com quem estamos negociando, no sentido de que nós generalizamos, nós assumimos como verdade algo que não necessariamente se aplica para aquele indivíduo, mas que por alguma razão nós atribuímos a ele. No caso da estereotipagem, é o mais comum, inclusive é o que a maioria de nós conhece, né? Vem da própria, como a própria palavra sugere, vem da ideia do estereótipo, né? Então, o que é o estereótipo? É um tipo de distorção, né, muito comum no processo perceptivo e que ocorre quando nós atribuímos características a alguém exclusivamente com base na inserção desse indivíduo em um contexto social, demográfico ou de algum outro tipo específico. Então, são generalizações ligadas a essas inserções do indivíduo num determinado contexto. Então, sei lá, como se nós disséssemos alguma coisa do tipo: chineses não são confiáveis, né? Então percebam que, além de preconceituoso, né, com certeza, essa frase ainda é baseada em um estereótipo. Então, baseado no contexto étnico, né, no caso do fato de ser chinês, nós estamos sugerindo que negociar com essas pessoas deve necessariamente suscitar algum tipo de desconfiança. Então, nós estamos estereotipando, reduzindo o indivíduo a uma imagem de coletivo, a uma percepção de grupo, como se o grupo pudesse representar o que é aquele indivíduo. Então, o estereótipo é o primeiro tipo de erro perceptivo baseado em generalizações que a nossa literatura descreve. O segundo tipo, que é parecido com estereotipagem, mas tem uma diferença sutil e importante, que é o efeito halo, é o seguinte: ao invés de nós atribuirmos, né, então, uma percepção de uma pessoa a um grupo com base em uma classificação dessas, como a que eu acabei de falar, o efeito halo ele acontece quando as pessoas generalizam sobre uma variedade de atributos com base no conhecimento de uma característica de um indivíduo. Então, perceba que, ao invés de ser do todo para a parte, é da parte para o todo. Então, no caso da estereotipagem, nós estamos reduzindo o indivíduo a uma característica de grupo. Então, o grupo, como um todo, existe antes do indivíduo e ele é o que nos faz descrever o indivíduo. No caso do efeito halo, é o inverso. No caso do efeito halo, é quando nós associamos não um grupo, mas uma característica. Eu acho que, se eu não me engano, lá no podcast eu dei um exemplo do sorriso, que é um exemplo que sempre aparece nos livros, né? Quando as pessoas disseminam ideias do tipo: quem sorri é mais confiável. Percebe que isso não corresponde a um estereótipo porque não está classificando ninguém com base em um tipo de grupo ou de contexto social específico. No entanto, está também promovendo uma generalização baseado em algo que é absolutamente questionável. Então, nós estamos generalizando com base em um atributo, e esse atributo está relacionado a uma percepção que nós temos e que pode não estar correta. De repente, se você parte da premissa verdadeira de que é mais confiável negociar com quem sorri, pode ser que você seja enganado por alguém durante uma negociação, simplesmente porque essa pessoa manipula a negociação com base na sua crença de que quem sorri é mais confiável. E pode ser que você perca uma boa negociação na medida em que você está amparado, está orientado pela ideia de que quem não sorri não é bom negociador ou não é confiável. Então, percebam que nos dois casos nós estamos generalizando, que podem ser generalizações negativas e muitas vezes até preconceituosas, e do outro lado podem ser também percepções positivas, mas enfim, isso de qualquer maneira revela uma dificuldade de perceber a realidade
de maneira clara, né? Como se esses erros de natureza perceptiva é como se eles nublassem a nossa vista. Então, eu estava dizendo assim, ó, pessoal, quando a gente negocia, além de olhar para o objeto e para o problema, a gente tem que olhar para o relacionamento. Então, a gente tem que pensar como a gente vai lidar com as pessoas. Para lidar com as pessoas, tem que pensar em percepções, cognições, emoções, etc. e tal, e, portanto, precisamos entender esse universo e pensar em como lidar com isso. A primeira coisa que eu estou dizendo é assim: se você quer lidar com pessoas assumindo que percepções, emoções e cognições são importantes, saiba que tudo isso representa um tipo de filtro da realidade que nada mais é do que uma interpretação do que você acha que é o mundo e que por consequência, vai levar a distorções. Estereotipagem e efeito halo é um tipo de distorção dessa interpretação da realidade que a gente estava falando aqui. E para finalizar aqui essa minha parte de hoje, antes da entrada agora do professor Rodrigo, que eu vi que já está conectado aqui, eu gostaria de falar sobre os outros dois tipos de erros de natureza perceptiva, que nesse caso não estão ligados a generalizações, mas que estão ligados à previsão de atributos, que é o que nós chamamos, né, de percepção seletiva e de projeção. São duas coisas extremamente importantes. Quando nós falamos em percepção seletiva, basicamente tem a ver com a ideia de que a gente enxerga o que a gente quer enxergar e a gente ignora o que a gente quer ignorar. Eu não sei se vocês já negociaram com alguém ou já tiveram algum tipo de relacionamento com alguém que filtra a realidade só de acordo com aquilo que lhe convém. Então, todos os inputs, todas as informações que contrariam o ponto da pessoa, a pessoa ignora. Né? Então, tudo que aparece como contestador da hipótese que a pessoa está querendo defender, ela simplesmente finge que não existiu. E tudo que corrobora a ideia, ou o argumento, ou o ponto. Conheço um presidente assim. Cristiane mandou lá no chat, já teve até risada. Não, mas quando a gente fala em percepção seletiva, é isso, né? Tem a ver com a ideia de que muitas vezes na negociação nós isolamos algumas informações que dão suporte, que reforçam o ponto que a gente quer fazer, e de certa forma a gente descarta evidências que enfraquecem a nossa própria avaliação. Isso pode ser muito útil se você for, de repente, aí, sei lá, o presidente de um país onde você, por hipótese, quer manipular a opinião pública, eventualmente, né? Sim, só por exemplo, né? Mas no campo de uma negociação efetiva, isso não é muito útil, porque afinal de contas, lembra, você tem que se dedicar ao que é a realidade objetiva. Então, você ignorar as evidências de alguma forma, te afasta da objetividade da negociação. É preciso olhar para a negociação quase que como uma prática de metodologia científica, né? Quando você vai lá estudar metodologia científica, o que é que o professor te ensina? O professor te ensina assim, ó, você tem uma hipótese que é alguma coisa que a princípio te parece ser verdade, é uma sensação de que é verdade, mas para você saber se a sua afirmação ela é legítima ou não, você tem que fazer o teste, você tem que submeter a hipótese a uma série de contestações, porque afinal de contas, se a hipótese for confirmada, significa que ela para em pé e aí, portanto, ela pode ser uma tese. Agora, se a hipótese for negada, é a sua contribuição para a ciência, é você dizendo aos futuros pesquisadores, ó, não vão por esse caminho, porque eu já fui lá e já vi que esse não é o caminho, teste outro, né? É uma questão de honestidade intelectual, e nesse caso, de honestidade negocial e de inteligência negocial. Então, pessoal, quando vocês estiverem em uma negociação, você tem que se policiar o tempo todo para saber se você não está fazendo uma percepção seletiva. Ou seja, se você não está utilizando como elemento de argumentação, de persuasão, coisas que passaram por um filtro da realidade em que você só selecionou o que te interessava, ignorou o que não te interessava, mas pode ter certeza, ao ter feito isso, você distorceu a interpretação, né? E ao distorcer a interpretação, você distorce o resultado da barganha também. Então, isso é um elemento. E para finalizar, o último de todos eles, e esse Freud explica, é o erro de percepção de previsão de atributos ligados à projeção, que é quando você assume que o outro
se comportaria como você se comportaria. Olha que loucura. É quando uma pessoa atribui as suas próprias características ou sentimentos a um terceiro e supõe e assume que essa outra parte, que esse terceiro reagiria ou se preocuparia da mesma maneira como ele próprio, quase como se fosse um espelho. Lembra que eu falei isso na aula passada? Eu falei sobre a gente não presumir o que os outros pensam, né? Aqui, mais uma vez, esse elemento aparece. Muitas vezes, um dos problemas de interpretação da realidade e de, portanto, conexão com o outro é que nós não observamos o outro. Nós apenas lidamos com o outro assumindo que o outro que os outros são uma versão projetada de nós mesmos. Então, você não está negociando com alguém, você está negociando com você. E quando você negocia com você mesmo, bom, você perdeu a capacidade de identificar os interesses do outro e as possibilidades de acordo nesse sentido. Tudo bem até aqui? Todo mundo me acompanhou no que eu estava falando até agora? Stephanie, Glória, sim. Suzane, sim. Ana, sim. Beleza, muito bem. Eu tenho. Ah, Maria tem uma coisinha. Maria, vai escrevendo aí uma coisinha que você tem. Quem mais tiver uma coisinha pode escrevendo. Eu tenho aqui mais coisas que eu já disse para vocês que eu quero falar. Obviamente, essas coisas são ligadas a cognições e emoções. Tem ainda várias coisas, inclusive, deixa eu dar um spoiler aqui. Tem um quadro muito massa que eu quero depois discutir com vocês, que é como reagir às emoções negativas. É quase autoajuda, hein, no curso de negociação. Mas eu vou fazer isso na aula que vem, porque lembrem-se vocês que eu disse que a gente vai misturar a parte teórica com a parte prática. Então, um pedaço das cognições e das emoções eu vou fazer no começo da aula que vem, porque já linka com a comunicação não violenta. Tudo é ligado uma coisa na outra. A gente pensou aqui de um jeito bem amarradinho. Então, vou deixar vocês com água na boca aí, só para vocês voltarem na aula que vem. Antes de eu passar para o Rodrigo, que eu vi que já está aqui com a gente, eu só vou responder a pergunta da Cris. Ela pediu para eu explicar a segunda bolinha da percepção seletiva. Então, vou lá na segunda bolinha da percepção seletiva. As pessoas descartam evidências que enfraquecem as suas avaliações. É isso que eu estava falando, Cris, que muitas vezes a realidade traz à tona coisas que descartariam a sua tese, que refutariam a sua hipótese, que provariam que o que você pensa está errado. Só que, como você não quer aceitar isso, como você não quer abrir mão das suas ideias, você não quer reconhecer que os seus pontos podem ser frágeis, então você simplesmente ignora. É como se você simplesmente descartasse as manifestações da natureza, da verdade, da realidade, do ambiente, e você se apegasse exclusivamente às suas convicções. Então, é uma percepção seletiva nesse sentido. Ela é seletiva porque tudo que reforça uma ideia prévia que você tem, você valoriza, você acomoda, né? E tudo que refuta o que você pensa, você ignora. Né? Então, a rede social, aliás, é um excelente ambiente, viu, pessoal, para a gente aprender sobre percepção seletiva. Olhem aí os amigos de vocês na rede social, que vocês vão ver do que se trata. O pessoal lá da cloroquina, né? Todo mundo anti-cloroquina passava o dia inteiro postando tudo que era estudo e evidência anti-cloroquina. E todo mundo pró-cloroquina passava postando o dia inteiro as evidências, né? Que até agora não sei se tem muitas, mas enfim, pró-cloroquina. Percebem? A realidade ela é muito mais complexa do que só isso, mas as pessoas elas vão selecionando de acordo com aquilo que reforça suas próprias convicções. Então, como eu quero me sentir confortável com a ideia que eu tenho, eu filtro a realidade de acordo com o que me convém, né? Então, isso é um ponto aqui que eu estou falando. E, bom, eu vou passar para o professor Rodrigo, porque eu já me estendi aqui no meu tempo. Eu sei que ele estava conectando, vi que ele já chegou. Depois eu volto no finzinho, com um minutinho final, para responder a pergunta da Maria, porque, inclusive, já dá o gancho para a gente continuar isso. Então, pessoal, resumindo, hoje a gente está falando sobre a introdução a percepções. Agora a gente vai fazer uma pausa para
dimensão prática do que foi falado nas últimas aulas, e na quarta-feira a gente volta ainda em cima desse mesmo tópico para conectar percepções com cognições e emoções, e tudo isso vai desembocar na comunicação não violenta que a gente vai tratar na aula que vem. Tá bom? Então, vou passar agora a palavra para o professor Rodrigo e depois, Maria, fica tranquila que eu já volto para responder a sua pergunta. Rô, você está me ouvindo? Está me vendo? Tô. Oi, eu vejo você perfeitamente. Acho que sim, acredito que sim. Você me ouve? Tô te vendo e tô te ouvindo. Maravilha. Perfeito. Excelente, muito obrigado aí pela apresentação. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Rodrigo, eu vou estar com vocês aí em torno dos 30, 40 próximos minutos. Obrigado pela Fernanda, eu venho acompanhando, né? Desenhamos e pensamos essa imersão em termos de trazer visões complementares aqui para vocês durante o curso. Tá? Hoje a gente vai estar falando especificamente, no tempo que a gente tem aqui, sobre a negociação do Grupo Pão de Açúcar com a rede Carrefour. Tá? Esse é um caso prático no qual a gente traz exemplificação de atividades, né? Consegue ler um pouco mais dentro desse caso específico, que é um dos grandes casos de negociação que existem, né, no setor aqui de supermercados. E essa é uma negociação empresarial, né? E a proposta é que a gente traga diferentes negociações aqui nas minhas falas, podendo caracterizar e trazer um pouco dessa dimensão, seja ela empresarial, seja ela do mundo diplomático, de espaços multilaterais de tomada de decisão. Então, a nossa proposta aqui é entrar com esses casos práticos, fazer uma análise linkando, né? E aí podendo estimular vocês a pensar a teoria que a Fernanda vem trazendo com a prática dos casos, né, que aqui a gente vai discutir e abordando e pincelando, né, obviamente, temas e características, sejam elas comportamentais, sejam elas cognitivas, sejam elas estratégicas, ou até muitas vezes também na dimensão tática de como essas negociações são conduzidas. Tá? Bom, então, para fazer uma breve introdução, meu nome, mais uma vez, é Rodrigo Reis, eu sou diretor do Instituto Global Atitude, eu sou formado em Relações Internacionais pela Universidade de Londres, tá? Eu faço parte do grupo interagencial da ONU para a Juventude, eu trabalhei como consultor do Fundo de Populações das Nações Unidas e sou presidente da Comissão de Assuntos Internacionais do Conselho Nacional da Juventude, tá? Eu tenho uma certa experiência prática em termos de discussões, né? Eu trabalhei até hoje em mais de 30 países, né? Principalmente no desenvolvimento de projetos e negociações com temas relacionados ao G20, aos BRICS, ao Parlamento Britânico e ao Parlamento Jovem Europeu, no qual eu trabalhei durante alguns anos na Europa. Bom, eu acho que negociar, eu queria fazer uma breve pontuação em termos de negociar, negócio e negociação, né? São palavras provenientes de radicais latinos que significam, respectivamente, negue, de negar, e ótimo, de ócio. Tá? Então, portanto, negar o ócio, né, ou não ao lazer, é uma ideia no qual a gente passa a pensar da negação do lazer, né? Negar o ócio significa negar a inação, da onde se pode concluir que negociar envolve algum tipo de ação, né, algum trabalho, algum esforço no sentido de alinhar valores e percepções e não somente uma questão de persuasão ou convencimento. Tá? Então, como eu mencionei aqui, a gente vai estar tratando da negociação do Grupo Pão de Açúcar com a rede Carrefour, né, e eu queria dar um pouco de histórico para vocês em termos dessa negociação. O Grupo Pão de Açúcar ele foi fundado em 1948, e ele é pioneiro no setor varejista de alimentos no Brasil. Tá? Hoje é a maior empresa de distribuição do país, com mais de 1.300 unidades, entre hipermercados, lojas especializadas, atacarejo, né, que é o conceito de cash and carry, que a gente tem aqui no Brasil, assim como fora, postos de combustíveis e drogarias. Tá? Em agosto de 99, ele se associou ao grupo francês Casino, né, adquirindo 24,5% do controle.
né, um faturamento que, na época, girava em torno de 35 milhões, de euros. Tá? Em 2005, com a criação de uma nova holding, né, o controle do grupo passa a ser compartilhado de forma igualitária. Então, 50% entre o Abílio Diniz e o Grupo Casino. Tá? Em 28 de junho de 2011, o grupo francês Carrefour anunciou ter recebido uma proposta de fusão de ativos, né, com o Grupo Pão de Açúcar, e se aprovada essa fusão, a nova empresa vai repartir o Pão de Açúcar com o grupo francês Carrefour, né, na base de 50% e 50%, na época, a negociação. Então, o NPA, que é o novo Pão de Açúcar, esse grupo aí que viria a ter, por sua vez, né, teria a totalidade de 100% da filial brasileira do grupo Carrefour. Então, uma disputa de gigantes, claramente, né, aqui uma merge clara no setor de alimentação. E essa nova empresa que seria criada, ela teria 27% do market share brasileiro. Tá? Então, realmente, aí, proporções muito significativas. A gente vai ver um pouco mais para frente aqui o papel do CADE, né, no sentido de regulamentar esse tipo de fusão. Vamos abordar rapidamente isso. Tá? Mas, bom, esse 27% do market share no Brasil significaria também que o novo Grupo Pão de Açúcar teria 11,7% do Grupo Carrefour no mundo, o que dá uma conotação, uma percepção, em termos de negociação, de uma via de mão dupla. Né? Não é só o Brasil, o Carrefour, que investe pesadamente, mas o novo Grupo Pão de Açúcar passa a ter também um market share aí aproximadamente de 12% do Carrefour no mundo. Né? E o Carrefour é o segundo maior varejista global naquele momento. Tá? Então, bom, o BNDES Par e o BG Pactual são os parceiros escolhidos pelo Abílio Diniz para tentar concretizar essa união, tá? Em uma complexa operação para não ferir o acordo de acionistas que ele detinha anteriormente. Tá? No entanto, essa aprovação é necessário um investimento altíssimo, né, que depende da aprovação do BNDES. Então, a gente tem aqui a criação dos diferentes fatores, né, os stakeholders envolvidos nessa negociação, e, ao mesmo tempo, a gente tem aqui a aprovação do BNDES como um dos fatores determinantes para essa negociação, para essa fusão, né, avançar. E o BNDES recebe, né, inúmeras críticas em relação à própria postura, né, para financiar uma fusão desse quilate, né, uma vez que se trata de dinheiro público financiando uma empresa privada. Tá? Então, aqui a gente tem que ter em perspectiva que o BNDES tem uma função de fomento, né, e não de lucro. E existe um questionamento muito forte sobre a existência do benefício, né, para o brasileiro, o pagador de imposto, que financia esse dinheiro e esse investimento que viria do BNDES numa operação como essa. Né? Então, uma perspectiva muito clara aqui é que, caso exista essa fusão, especificamente, né, o microempresário e o pequeno empresário, ele pode ter um dinheiro, né, que ele pode pagar mais juros pelo dinheiro que ele captaria no BNDES, né, enquanto esse dinheiro público ele está sendo utilizado numa operação que não é produtiva, né, mas é especulativa acima de tudo aqui. Pessoal, tudo bem até aqui? Se vocês puderem mandar no chat, vocês estão me acompanhando, se as coisas, essa contextualização está fazendo sentido para vocês, não hesitem, né, em me mandar para o chat e me questionar, que me interromper, não tem problema nenhum. A nossa ideia é fazer um pouco aqui dessa leitura em termos dessa possível fusão. Perfeito. Obrigado, Lilian, Suzane e Vitória, pela confirmação. Tá? Bom, outro problema que existe aqui, que o Grupo Pão de Açúcar teria que lidar, é a relação com o principal parceiro, né, que é o Grupo Casino, que é um grupo que, na época, mais uma vez, detém 66% das ações com direito a voto, né, e que não está nada satisfeito, criticando de maneira muito pesada, né, as ações do grupo brasileiro, classificando elas até como um desrespeito à lei e aos princípios da ética comercial. Então, aqui vale ressaltar que o Grupo Casino e o Grupo Carrefour, na França, são grupos basicamente água
e óleo, né? São dois grupos competidores, grandes competidores na França, né, de onde eles são aí originários, tá? E, bom, o último elemento que eu mencionei rapidamente aqui, que para essa fusão ir para frente, nós teríamos a necessidade da autorização do CAD, né, que é o órgão do governo responsável pela regulamentação às situações de concorrência, né, que, de certa maneira e preliminarmente, vê essa fusão como um impacto negativo para os consumidores, né, porque a possível fusão dessas duas grandes empresas geraria um aumento de preço, né, já que ela não teria concorrentes à altura, né. A gente estaria aí, obviamente, com, como o próprio CAD trabalha, pensando, né, e aí preliminarmente entendendo isso como uma caracterização de oligopólio, né. Bom, aqui eu vi a Roberta, você tem algum material de leitura complementar? Eu posso indicar sim, pessoal, a gente pode passar isso para vocês. Eu peço para a Tatiana mandar algumas referências sobre essa negociação, tá? Que é uma negociação clássica e super importante aqui, por isso que a gente está abordando elas. Mas existe muito material bibliográfico e muitas referências aí de diferentes perspectivas, tá? Bom, e aí, para encerrar aqui um pouco dessa contextualização, né, essa fusão do novo Pão de Açúcar, ela seria a terceira maior empresa brasileira em termos de faturamento, ficando atrás somente da Petrobras e da Vale, tá? Então, essa dimensão, para vocês entenderem aí a grandiosidade, né, a magnitude de uma transação como essa. Então, é importante que a gente analise aqui os prejuízos, né, que essa fusão acarretaria, como demissões, fechamentos de loja, né, de um ponto de vista empresarial, mesmo que os grupos, né, envolvidos, na época, tivessem prometido que isso não ocorreria, tá? E as empresas fazem fusões justamente para aumentar a sua penetração no mercado e rentabilidade, tá? E um dos fatores é a redução com custo de manutenção, de receita, né? E o outro ponto que eu acho que é importante é que não existem motivos para permanecer duas lojas em um mesmo local, né? Por isso, certamente, haveria o fechamento de lojas e demissões, possivelmente, né, a médio e longo prazo. E aí o Abílio Diniz, o presidente do Conselho do Pão de Açúcar, né, na época, promove uma aproximação com os controladores do Carrefour na França e consegue o apoio do governo brasileiro e do BNDES para a transação, tá? O Casino, que é o grupo francês, assumiria o comando do Pão de Açúcar, né? Então, a preocupação é que o Carrefour ou o próprio Pão de Açúcar seja vendido a algum concorrente, por exemplo, como o Walmart. Assim como uma fusão com o Carrefour o manteria no poder, tá? Então, o Jean-Charles Nauri, que é o presidente do grupo Casino, né, detém a maior participação do grupo Pão de Açúcar. E como ele possui a maior porcentagem, ele vislumbraria o comando do grupo para posteriormente vendê-lo a outro, tá? Então, essa dança de cadeiras que, obviamente, aí acontece no mundo, né, das sociedades anônimas e das grandes empresas, tá? Mas aí, com uma possível fusão do Carrefour, né, e o grupo Pão de Açúcar, o grupo Casino perderia o seu poder, tá? Então a gente tem aqui claramente um conflito de interesses, né, muito grande, e o Luciano Coutinho, que é o presidente do BNDES, né, informa à época que o BNDES né, irá dar o subsídio à fusão, tornando-se assim o segundo maior acionista do novo Pão de Açúcar, tá? E o interesse do BNDES aqui que a gente tem, que é importante analisar, é que essa fusão vai incentivar a formação de campeões nacionais. É esse o grande ponto aqui do BNDES, né, por patrocinar um gigante do varejo. E o outro ponto aqui que a gente tem o BGT Pactual, fala, né, posiciona que irá investir na fusão em troca de uma participação na participação acionária do grupo, tá? Bom, nesse sentido, aqui vou fazer uma contextualização pré-histórica para vocês, né? Essa negociação ela não vai para frente, né? A gente vai abordar um pouquinho aqui da análise logo em seguida, né? Mas o Abílio Diniz, em setembro de 2013, ele renuncia o cargo de presidente do Conselho do Pão de Açúcar, né? Mais uma vez 2013,
o que coloca fim a uma briga de quase 2 anos com o Jean-Charles Nauri, que é o dono do Casino, tá? E acionista majoritário do Grupo Pão de Açúcar à época. Tá? E entre os motivos de desentendimento que são posicionados aí a mídia, a opinião pública, é esse grande imbróglio que o Abílio Diniz se meteu nessa possível operação de fusão, que, como eu já mencionei, não foi para frente, né? E claramente teve desdobramentos muito sérios com a saída do Abílio Diniz, né? Então, o entendimento aqui é que na negociação com os franceses, o Abílio conseguiu anular uma cláusula de non-compete, né, que impediria dele voltar ao varejo no prazo pré-estabelecido. Tá? Então, essa é vista como uma das grandes vitórias do Abílio Diniz dentro desse contexto. Bom, e aqui eu queria tratar com vocês e abordar esse estudo de caso por 2 óticas específicas. Tá? O primeiro delas é o mapeamento das partes envolvidas e seus relacionamentos. Tá? Então, aqui, o que a gente deve, né, numa negociação como essa, a gente sempre deve mapear as partes envolvidas e como elas se relacionam, sempre estando atento para esmiuçar as complexidades que são significativas, né, de uma negociação que a gente caracteriza como multi-stakeholder, como essa, no caso, que a gente está tratando aqui. Por quê? Porque nesse tipo de negociação, existe um aumento na quantidade de interesses e possibilidades de coalizões dentro de um contexto complexo como esse. Tá? Então, durante essa fase do mapeamento, é importante pensar quem está diretamente envolvido na negociação, tá? Se essa é uma negociação que está sendo feita por um árbitro, por um facilitador, se ela está sendo feita diretamente pelos presidentes e seus assessores, né? E também como que eles estão envolvidos, né? Tanto os interesses, mas as emoções, né? E o comportamento desses atores, na possibilidade, né, de criar valor e alternativas para proporcionar um equilíbrio, né, ou o acesso a essa decisão, né, quem efetivamente toma essa decisão. Então, essa é uma importância que é atribuída normalmente aos envolvidos indiretamente na negociação, né, assim como se deve a possibilidade que eles possam influenciar o resultado final, né, caso eles não concordem com as decisões tomadas. Tá? E aí o segundo nível de análise aqui é a identificação dos interesses de cada parte, tá? Como a gente tratou e rapidamente abordou, né, o conflito de interesses aqui muito inerente a essa possível fusão, né, que obviamente aí se conclui como um flop, né, no sentido de realmente não avançar, e vocês vão ver que os próprios atores eles vão desistindo gradualmente. Tá? Então, bom, na parte da identificação de interesses aqui, as partes e seus interesses, né, são elementos intrínsecos de uma negociação. É muito importante a gente sempre colocar isso como um dos pontos norteadores, né, em análise de negociações. As partes e os interesses são elementos intrínsecos de uma negociação, né? E tem-se como definição de interesse os desejos, as preocupações, as crenças conscientes, os temores, as aspirações possíveis e não possíveis, né, de serem verbalizadas e que sustentem essas posições. Tá? Então, esses interesses são responsáveis por mobilizar os negociadores, né, fazendo com que eles persigam os propósitos e os objetivos, independente dos obstáculos que podem aparecer no caminho. Tá? Então, é importante ressaltar aqui que os interesses devem ser mapeados juntamente com as partes, né? Pois quando a gente tem uma reconfiguração de mesa com novas partes, novos stakeholders, né, a gente tem que pensar nos interesses, nos novos interesses que podem entrar na negociação, né, melhorando assim a configuração para seus propósitos. Tá? Então, a identificação e o mapeamento das partes e dos respectivos interesses são de extrema importância,
né? E elas ocorrem de maneira prática, né? De uma maneira simultânea. Uma vez que só faz sentido uma negociação envolver uma nova parte, se os interesses dessa nova parte estiverem, de alguma forma, alinhados, né, com os de quem propôs o seu envolvimento inicial. Tá? Aqui eu queria trazer uma outra percepção para vocês, que é a percepção, né, da compreensão das opções de no deal. Tá? Então, toda negociação ela envolve a possibilidade de um não negócio. Né? Então, qualquer negociação, as partes envolvidas, elas enfrentam a escolha fundamental, inevitável, né, de ficar parado ou de avançar, tá? De fechar ou não fechar um acordo. Então, é importante, antes de analisar o negócio, e aí na vida prática de vocês, né, como negociadores ou futuros negociadores, que entender, de certa maneira, mais uma vez, é muito importante, antes de aceitar um negócio, entender como ele serve aos seus propósitos. Tá? E esse é um equilíbrio que fundamenta a concepção do deal ou no deal. Tá? Então, de um lado, se tem um acordo que é proposto, né? E do outro, existe a opção de não fechar o negócio. Tá? Que muitas vezes, e aqui como a Fernanda abordou e trouxe com vocês, é chamado de melhor alternativa ao acordo de negociação, tá? É um BATNA, que a gente chama. Então, os autores aqui, os stakeholders que nós mencionamos, é um caso clássico, né, de entender a necessidade de inferir os interesses do outro lado, a fim de entender a melhor opção de não fechar o negócio, né, caso ela seja a decisão tomada na negociação. Então, fazer isso, né, é fundamental, e o negociador ele deve sempre cultivar esse cenário hipotético do no deal, né, como uma das possibilidades na negociação, de não fechar o acordo. Tá? E uma forte opção de no deal é uma ferramenta importante em qualquer negociação. Tá? Então, a sua contraparte entender que a necessidade, né, a possibilidade de no deal é uma opção que está à mesa, né, e o poder desse no deal é um poder muito forte dentro de uma negociação. Tá? Então, mais uma vez, a opção do no deal é uma ferramenta importante dentro da negociação, pois quanto maior, né, quanto melhor essa percepção de possibilidade de no deal para o negociador e para as outras partes, mais real se torna a ameaça de não fechar negócio nenhum. Tá? E isso, nesse nosso exemplo prático aqui, é algo que foi considerado e foi levado, né, principalmente pelo grupo Casino, que interpelou de maneira tão efetiva essa negociação, essa fusão cogitada pelo Abílio Diniz, que isso não se concretizou, não se materializou. Né? Bom, então, outras palavras, quando o lado oposto percebe que um negociador está confortável, né, com a possibilidade de desistir, isso lhe aumenta o poder. Tá? E de uma outra perspectiva, né, quando a negociação se torna mais complicada, né, quando o lado oposto percebe que o negociador não está disposto a desistir do acordo. Então, a negociação ganha uma complexidade, né, quando esse entendimento ocorre. Bom, e aí aqui, fazendo um gancho novamente com o nosso caso do grupo Pão de Açúcar, né, nós entendemos que existem vantagens claras em realizar fusões, né, porque essa fusão, ou a possibilidade da fusão, ela é uma busca de eficiência e eficácia e redução de custos, aumenta a velocidade da entrada no mercado e maior diversificação. Né? Porém, essas fusões elas nem sempre vão para frente. Né? Então, no caso do Pão de Açúcar, o CAD, que é o órgão responsável do governo por regulamentar essas situações de concorrência, né, e tem essa responsabilidade de impedir a formação de monopólio, oligopólios e cartéis, ele passa a ser um fator complicador nessa negociação. Né?
E ele passa também a interpretar essa proposta de fusão como prejudicial aos consumidores, né? Estou vendo aqui da Bianca, ela está falando, boa noite, fiquei um pouco confusa, quando uma parte percebe que o outro está prestes a desistir, isso facilita a negociação como? Leva mais depressa ao no deal? Tá. Bianca, na hora que a outra parte, ela percebe que o negociador do outro lado da mesa, ele tem a clara percepção, né, de que o negociador pode desistir, né? Então, quanto maior a chance do no deal, mais complexa essa negociação se torna, tá? E mais suscetível, né? Esse negociador ele vai ter que ser mais sensível, ele vai ter que ser para conduzir aquela negociação, tá? Porque é um risco eminente de que, se não seja acordado, se os interesses não sejam equalizados na negociação, essa negociação vá por água abaixo, tá? Tem uma frase muito boa aqui, Bianca, que eu acho que é o pior acordo, né, se dá com aquele que quer mais um acordo, né? Então, eu acho que essa frase, ela exemplifica de maneira prática, né, a percepção de que quem quer um acordo, quem não considera um no deal, é aquele que está suscetível a mais permitir que a barganha do outro ocorra, né? Que está mais suscetível a baixar as suas expectativas na negociação para que a negociação ocorra de fato, tá? Espero que eu tenha resolvido, espero que eu tenha clarificado para você. Bom, aqui a gente estava retomando, né, o papel do CAD nesse sentido, né? Então, os movimentos aqui, né, de design de negócios são necessários para elaborar acordos que criem valor, né, e com harmonia de configuração e de design, né? O negociador, ele pode selecionar táticas de solução de problemas para criar e se apropriar do valor em uma base sustentável, tá? Então, essas táticas, elas são eficazes em reforçar os dois lados, né, e superar as possíveis barreiras. A Suzane aqui está comentando conosco, né, pelo que eu entendi, semelhança ao princípio da escassez. Ótimo, Suzane. Vamos lá, então, continuando aqui, né, essas táticas, elas são eficazes em reforçar os dois lados, né, e superar as barreiras que se tem para que essa negociação ocorra. Então, em uma negociação de crise, né, como é o caso que nós analisamos aqui, a urgência e o estresse dessas negociações, elas são fatores importantíssimos, porque elas conduzem as pessoas a buscarem, né, resolver os conflitos de uma maneira impulsiva e sem tempo para um planejamento estratégico, tá? Então, para o sucesso de uma negociação, a gente tem diferentes ferramentas, né? E ferramentas que nós estamos trazendo aqui, teóricas, né? E práticas. E uma delas que tem grande importância dentro do contexto é a matriz de negociação complexa, tá? Que é uma característica aí que vocês podem se familiarizar, que é uma ótima ferramenta para melhorar, né? Para melhor conhecer o modelo de abordagem de ganhos mútuos, que é um outro ponto que a Fernanda vem trazendo com vocês, né, em um contexto de negociação de crise. Porque ela permite efetivamente preparar para a negociação a fim de maximizar o potencial de recursos para a obtenção de ganhos mútuos, né? Então, são cenários no qual win-win, né, no qual as negociações são facilitadas, porque ambas as partes elas saem com os benefícios agregados daquela negociação. Tá? Então, no caso da proposta de fusão do Pão de Açúcar e Carrefour, o Abílio, né, é uma interpretação clara que ele foi muito sagaz ao antecipar os cenários futuros, né, uma vez que se unir ao Carrefour, o Abílio se tornaria tornaria um novo grupo Pão de Açúcar, né, maior e mais forte, assim como elevaria, né, as barreiras de entrada no território brasileiro de novos concorrentes, tá?
E outra vantagem aqui seria perante ao Walmart, né, que na época visava e investia pesado no crescimento dentro do Brasil. Bom, o Walmart, né, a outra possibilidade que o Abílio considerou aqui dentro é se ele... Desculpa aqui, pessoal, eu só tô vendo aqui porque entrou uma outra... entrou uma mensagem aqui. Bom, e a outra vantagem que demonstra essa sagacidade do Abílio nesse sentido, né, ele seria perante ao Walmart, que vise seu crescimento dentro do Brasil, se o Walmart ele se unisse ao Carrefour, né, que é uma vantagem competitiva que passaria o grupo americano. Então, o Abílio, mesmo dentro de um contexto de gestão de crise, onde claramente, né, a gente entende que esse estresse, essa impulsividade dele, demonstrada em determinados momentos na condução desse negócio, ele, inegavelmente, se antecipa, né? Essa possível fusão que ele considera evitaria que o Walmart se unisse ao Carrefour, né, e fortaleceria a entrada do grupo americano que já estava, né, se instalando e que já crescia de maneira rápida no cenário na época. Tá? Porém, com a não fusão, né, o conceito do no deal aqui, o Abílio ele tem que se preparar para as consequências, né? Já que a imagem dele perante ao principal acionista, né, o Grupo Casino, ficou ofuscada por uma percepção de falta de ética, né, de tentar entrar no Brasil em uma fusão com o principal concorrente da empresa dele de volta na França. Tá? E o Abílio também, nesse contexto, ele possivelmente não preveu, né, que as fortes críticas negativas do sócio Casino e da saída do apoio do BNDES, né, que se concretizou posteriormente, de uma estratégia inicial traçada pela equipe dele. Tá? E a falta de apoio da presidência da República nessa fusão foi outro fator que influenciou a negociação, já que não houve um acordo, né, entre os acionistas, o governo não liberaria o crédito por meio do BNDES. Tá? E o CAD também teve influência dentro dessa negociação com o argumento da formação de monopólio, que geraria uma grande desvantagem para o consumidor. Tá? E outro fator outro argumento e outro fator aqui que foi muito forte seria o ponto do problema entre funcionários e fornecedores, tá? Que a gente já citou. Então, com relação aos colaboradores, haveria demissões, né, que já estariam projetadas dentro dessa possível fusão, e com fornecedores, que poderiam diminuir a margem de lucratividade, já que o poder de barganha, né, de uma empresa com porte do novo Grupo Pão de Açúcar seria monstruosamente maior. Né? Então, uma das leituras aqui, que é essa fusão, ela poderia levar muitas pequenas empresas fornecedoras à falência. Tá? Bom, então, com essa fusão, o novo Grupo Pão de Açúcar, ele buscava, na época, reduzir os custos e o aumento da lucratividade, mas ele nem sempre, né, e fica muito evidente que ele não se preocupa com parceiros e colaboradores nesse sentido. Né? E aí aqui a gente tem uma análise fundamental, que é a ideia do interesse particular, né, não se sobressaindo com o interesse do coletivo. Né? E que o governo fomente alternativas para as empresas, né, que permitam a manutenção da empregabilidade e a maior transparência dessas ações. Tá? Então, a decisão do BNDES, nesse sentido, é reconhecida por prevalecer o bom senso, né, e não fosse um episódio que aí ferisse o interesse coletivo à sociedade, do ponto de vista, né, do BNDES, um banco que obviamente tem o objetivo de fomentar micro e pequenas empresas. Tá? Bom, e aí fechando com vocês, eu queria comentar um pouquinho só aqui do que qualificaria, né, do que compõe nessa matriz aqui que a gente vem desenvolvendo em conjunto, né, um bom negociador. Né? Então, um bom negociador, ele é um bom tático, ele é um bom persuasivo, né, dotado de habilidades interpessoais, sendo essas as principais dimensões, né, que compõem uma negociação. Tá?
tá? E um bom negociador. E chegar a um acordo ou resultado é, obviamente, um dos objetivos, né? Uma das dimensões tão importantes quanto, né? E um outro ponto aqui importante, que é a terceira percepção, né? Que são todas as atividades que o negociador realiza longe da mesa de negociação, né? Para estar certo de que ele possui o cenário mais promissor possível diante do momento da mesa, né, da efetiva negociação, né? Então, eu queria fechar aqui com vocês que um bom negociador, ele é um bom arquiteto de cenário, né? Ele consegue se antecipar e prever os diferentes ações. E ele, ao mesmo tempo, também, como último elemento aqui, ele é um bom tático na resolução dos problemas, né? Porque nenhuma negociação ela vai ocorrer, ou a chance de uma negociação ocorrer de maneira que ela é planejada é normalmente muito baixa, tá? Então ele tem esse braço tático, um bom negociador, de poder resolver os problemas que aparecem e muitas vezes vão aparecer durante esse processo de negociação. Bom, pessoal, eu me estendi aqui um pouquinho mais do que eu tinha planejado. Acredito que a Fernanda, possivelmente, vamos ver aqui se ela volta conosco, né, para poder fazer esse fechamento aqui hoje da noite. Né, eu queria agradecer vocês a essa rápida, né, e com certeza aí complexa negociação que nós trouxemos, com diferentes variantes, mas eu acho que os pontos principais aqui, mais uma vez, são esse entendimento, essa aplicação, né, de alguns conceitos e algumas percepções de negociações desse tamanho, né, e da magnitude, mesmo sendo um flop, eu acho que essa é uma das negociações bastante relevantes. Tá? A próxima negociação vai ser uma negociação que não tange aí o grupo, né, o âmbito empresarial, e a gente volta a estar presente na quarta-feira com essa nova percepção, com esse novo estudo de caso. Beleza, vocês estão me vendo, estão me ouvindo de volta? Estamos sim, daqui tudo certo. Então tá bom, tem até uma luz aqui fazendo um X azul no meu rosto, que é para ficar uma coisa assim em 3D, entendeu? Uma coisa fina aqui para nossa aula. Queria agradecer a participação do Rodrigo, né, e a apresentação do caso, e também queria agradecer a todos que permaneceram conosco aqui, mesmo a gente tendo passado um pouquinho do tempo, mas como eu disse, e como já diria a minha avó lá na primeira aula, eu falei, lembrando minha avó, é sempre melhor sobrar do que faltar, né? Então, aqueles que não puderam ficar com a gente, eu sei que depois vão pegar o que perderam lá pelo vídeo, mas é isso, a gente está preparando esse curso com bastante carinho, né? E a ideia é que a gente possa compartilhar tudo que tem aí disponível. Eu só para finalizar, amarrar e concluir essa aula de hoje, queria destacar que o caso, né, do Pão de Açúcar, do Grupo Cassinô, ele expressa muito claramente, como o Rô mesmo disse, né, essas duas dimensões da negociação que eu tenho insistido desde o início, né, das nossas aulas. Então, eu sempre tenho dito, a negociação é um mix de objeto e pessoas, né, de negociador e problema, e que a gente precisa de uma estratégia clara, tanto para lidar com o objeto em si, quanto com os próprios indivíduos. Daí, na aula passada, como a gente já cansou de falar aqui,
toda a estratégia Harvard focando no objeto, focando no problema. Agora, essa aula de hoje, mais aula que vem, focando nos relacionamentos, né? Então, focando nas pessoas, nas nossas skills, habilidades para lidar com isso. Então, acho que esse case é um case que funciona bem como um elemento de transição entre o que a gente falou até agora e o que a gente vai continuar falando na próxima aula. E o próximo case que ele vai trazer, que é um case mais ligado à dimensão política e não empresarial, vai também reforçar essa importância de olhar para os dois elementos que são o coração da negociação, né? O objeto e os relacionamentos. Então, lembrando, hoje nós começamos a girar o nosso barco na direção dos relacionamentos, saindo do objeto. Falei um pouquinho sobre percepções, mas ainda não cheguei em cognição e emoções. Vou falar sobre cognição e emoções no início da aula que vem. Também já vou aproveitar a aula que vem para conectar todo esse pensamento com a teoria da comunicação não violenta, que é o objeto central da próxima aula, além desse que eu vou complementar. E aí o Rô vai trazer um outro case para a gente visualizar esses debates. E aí a gente vai se encaminhando para a experiência de mentoria e de prática, vivência com Recupero na sexta, conforme vocês sabem. Tá bom? Então, queria agradecer muito a participação de todos aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi que passou uma pergunta ali em cima, acho que foi da Bianca, perguntando quando que essa negociação ocorreu. Ela durou vários anos, viu, Bianca? Mas o auge da negociação foi em mais ou menos 2011, por aí. Tá? Ela teve impactos, até ano passado tinha ainda discussão sobre ela, né? Uma negociação de muito tempo. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Não esqueçam que o vídeo vai ficar disponível para vocês a partir de amanhã, os slides. Também o quiz entra para vocês e vocês, então, sigam acompanhando. E para quem não pôde ouvir o podcast dessa aula, ouça. A gente vai continuar o assunto dela na quarta-feira e já escutem o próprio podcast de quarta. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Até logo, Fernanda. Até mais, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite.